Gauranga Gandharva Giridhari Jai Sri Radha Vrindavana Chandra Ki Jai Sri Govinda Gopinatha Madana Mohana Ki Jai Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então eu estava na mais escura ignorância e o meu mestre, através do archote do conhecimento, me trouxe a verdade, e é a esse mestre que eu presto as minhas mais humildes reverências. Começando por Nitya Lila Pravistam Vishnupada Ashtotarasata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, e também presto reverências ao meu mestre espiritual Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Vamos conversar hoje sobre esse grande evento que está acontecendo na Índia, que se chama Bhagavat Saptaha. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou aproveitar para mandar para todos os amigos, como eu sempre faço. Se você também tiver um amigo ou uma amiga que gosta de assuntos espirituais, por favor, envia essa live aqui também, porque eu adoro contar com a participação de vocês. Para mim é muito importante que seja útil esse conteúdo que eu estou trazendo aqui. Então vocês podem me ajudar direcionando, fazendo perguntas, dando sugestões de temas, tá? Eu sempre tento trazer aquilo que vocês conversam comigo aí ao longo da semana, e aí a gente fala, de acordo com o conhecimento védico, como podemos resolver cada um desses desafios aí que a gente tem na nossa vida para chegar na realidade, não é? E quando eu falo realidade, eu quero dizer que existe uma realidade eterna em contraste com essa nossa realidade aqui, já estou terminando, em contraste com essa nossa realidade material. Aqui, tudo muito interessante, aqui as coisas existem e são verdadeiras, mas elas acabam, não é? Tudo que nasce aqui acaba morrendo, tudo que é construído tem o seu momento de destruição, uma hora ou outra. Pronto, terminei de mandar. E... Opa, peraí que a internet do computador não tá funcionando. Então, sempre o objetivo é fazer isso. Trazer vocês para essa realidade transcendental, para essa realidade eterna, e não ficar enrolando aqui no mundo material. Porque todos nós sabemos que qualquer religião, de qualquer lugar do planeta, de qualquer época, todos os esforços de todas as religiões, até da filosofia também, que parece material, mas na verdade, o que tudo isso está buscando? Tanto a ciência, quanto a filosofia, quanto as religiões. Todo mundo está buscando entender o sentido dessa vida. Entender de onde a gente veio, por que a gente está aqui, para onde a gente vai. Então é muito importante a gente esclarecer, pelo menos intelectualmente, esses pontos para nossa mente ficar forte e direcionada para o que realmente importa. Tem muita gente que fala para mim, assim, né, tanto amigos quanto pessoas que eu atendo ou pessoas que eu conheço só pela internet e conversam comigo, né? É muito difícil para mim... Opa, deixa eu colocar aqui no não perturbe. É muito difícil para mim, as pessoas dizem, é muito difícil para mim concentrar a mente, é muito difícil eu cumprir os meus objetivos, eu não dou conta de fazer o que eu quero, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas eu não consigo. E é claro que a gente pode falar várias dicas, né, para não procrastinar, para evitar autossabotagem, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Mas lá na raiz desse problema, tem a ignorância de quem a gente realmente é. Porque quando você escuta o que os mestres falam, o que Jesus falou, que qualquer mestre fidedigno que passou por aqui, o que eles falaram? Você é uma alma espiritual, você está num corpo e você está essa pessoa nessa vida. Nós não somos isso, nós estamos. Eu estou mulher, eu estou Achyuta, eu estou Amanda nessa vida. Eu sou porque eu acredito que eu sou meu corpo, que eu sou a minha mente. Então eu me identifico tanto com isso que eu realmente acho que é meu pai, minha mãe, minha família, meu trabalho, meu dinheiro.
E essa identificação de eu e meu, ela vai continuar existindo porque, afinal de contas, eu estou aqui encarnada. Mas eu posso projetar todas essas coisas, tanto esse eu temporário, quanto esses meus, as minhas posses, para eu entender a realidade espiritual eterna. Porque senão eu vou ficar indo e voltando, vida após vida, nesse emaranhamento, para resolver pendências. Só que o ser humano, essa nossa alma espiritual, não foi criada para ficar aqui resolvendo pendências, criando novas pendências, pagando conta com as outras pessoas do karma passado. A gente foi criado para usufruir desse amor espiritual. E nós estamos perdidos aqui. Tanto que os mestres vêm tempo após tempo falando a mesma instrução. Por isso eu quero falar com vocês sobre esse assunto aqui hoje. Nós precisamos entender qual é o bem-estar último, qual é o que existe de melhor para as pessoas em geral. E essa pergunta é uma pergunta muito maravilhosa. Porque a gente pode pensar assim, o que é o bem-estar último para as pessoas? É ter uma família e ser feliz? Eu vou dar um exemplo. É ter uma família e ser feliz? Mas nem todo mundo tem família. Alguns porque não querem, outros porque não podem, outros porque acontece algum problema. Então, o bem-estar último não pode depender de algo que seja material. Não pode depender da família, não pode depender do trabalho. Porque trabalho, tem tantos trabalhos. E o trabalho também é uma coisa que pode acabar. A vida é uma coisa que pode acabar. Então, o bem-estar último para as pessoas em geral não é nada daqui. Não é nada dessa terra, desse plano material. Não é uma casa, não é um apartamento, não é um navio, não é uma viagem, não é uma pessoa. Então, o que é esse bem-estar supremo? O que seria bom, que satisfaria todo mundo, todas as almas, independente dessa variedade que existe? O que é o melhor para todo mundo? E essa pergunta foi feita pelos sábios lá da Índia, em Naimisharanya, num evento muito maravilhoso em que eles ouviram uma grande personalidade, que se chama Sutta Goswami. Ele é discípulo de Shukadeva, que foi quem falou o Bhagavatam, a essência dos Vedas. Então, essa pergunta que eu estou trazendo para você aqui foi a primeira de 6 perguntas que os sábios fizeram. Essas 6 perguntas, elas são respondidas ao longo dos 12 cantos do Srimad Bhagavatam, que é a escritura mais importante dos Vedas. E por que é a escritura mais importante? É porque eu acho? É porque eu gosto mais dela? Não. É porque Vyasadeva escreveu esse último Purana, o Srimad Bhagavatam, depois de ter escrito todos os Vedas. Então, no momento em que ele já tinha tido a experiência de todos os Vedas, e no momento em que ele já tinha codificado todo esse conhecimento, ele mesmo assim não estava satisfeito. Havia algo que estava faltando. E nesse sentido, Vyasadeva entrou num transe de Bhakti Yoga, uma meditação devocional, direta com o Senhor, é um serviço puro direto a Ele. E através desse transe de Bhakti Yoga, ele viu a essência dos Vedas e compilou esse conhecimento na forma do Srimad Bhagavatam. Então, o Bhagavatam é mais do que incrível. E ele começa, nesse capítulo 1 aqui, canto 1, capítulo 1, ele apresenta as perguntas que os sábios fizeram, essas 6 perguntas. Aí eu pensei da gente falar da primeira, né? Vocês podem me perguntar coisas aí ao longo da live, me mandar sugestões, mas eu penso que é um tema importante porque os sábios perguntaram para uma pessoa mais sábia ainda. Então, a pergunta é boa e a resposta é melhor ainda. Quando a pergunta é boa, tem um conteúdo interessante, a resposta também costuma surpreender. Então, veja aqui, eu vou mostrar para vocês, esse é o Srimad Bhagavatam, é o primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que fala sobre o começo, a criação, né? Começa pelo começo, literalmente. E aqui no Bhagavatam, o primeiro verso, vale a pena ler o prólogo, a introdução depois, tá? Vocês leem, tem de graça isso na internet.
É só entrar no vedabase.com e colocar em português. O Vedabase só tem em inglês. Então tem no Guardiões da Devoção. Guardiões da Devoção tem o Srimad Bhagavatam todinho em português, tá? Em PDF, é muito fácil. Então deixa eu pular a introdução aqui. Eu quero ler para vocês o capítulo 1, só esse primeiro verso. Ele começa dizendo assim: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esse Om Namo Bhagavate Vasudevaya é um mantra muito poderoso, que ele aparece em várias histórias do Bhagavatam. E ele diz assim: ó meu Senhor, Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna, porque ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações. E ele é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmaji, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Por sua causa apenas, os universos materiais, temporariamente manifestados através das reações dos 3 modos da natureza material, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, eu medito nele, o Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Haribol, Haribol, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nossa, quanta gente boa chegando aqui. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada pela companhia, viu? Então, deu para entender? O verso 1 explica muitas coisas aqui. Se a gente for falar desse verso 1, dá para ficar 2 semanas conversando. Mas eu vou ler o verso 2 só para vocês ficarem ainda mais empolgados. Olha o que ele diz aqui. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, veja só, rejeitando todos os tipos de religião, ou seja, é algo que está além da religião. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, esse livro, Bhagavata Purana, o último dos Puranas, propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, para o bem-estar de todos. Tal verdade retira os 3 tipos de sofrimento material. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva em sua maturidade, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura? Tão logo alguém ouça atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro do seu coração. Sem comentários, né? Quer dizer, tem milhões de comentários, mas é incrível. E aí, no verso 3 ele fala assim: ó homens hábeis e pensativos, ou seja, pessoas com inteligência e que perguntam sobre o propósito da vida. O que a gente está fazendo aqui, quem que a gente é, por que nada aqui nos satisfaz. Então a gente precisa se organizar e ser hábil e pensativo. Saboreai o Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Portanto, esse fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora o seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas. O conteúdo do Bhagavatam, ele é um conteúdo que satisfaz aqueles que estão buscando a verdade além das religiões materiais e também satisfaz quem já está num estágio de perfeição.
Então ele é um fruto, imagina uma fruta, uma manga maravilhosa, madura. Mas a manga, esse fruto do Bhagavatam, é uma manga sem caroço e sem casca, ela é pura polpa. O Bhagavatam é essa doçura suprema dos Vedas que vai sendo passado devagarinho, ó, de mão em mão, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, e vai chegando na gente através dessa sucessão discipular, dessa corrente de conhecimento. Como que você pega uma manga que está muito madura? Você não joga uma pedra e se ela cair no chão, ela vai se espatifar. Mas quando você cuidadosamente, sabe, quando a gente cria um cabo com uma redinha na ponta, aqui a gente faz isso em casa para pegar as mangas mais altas. Então, quando você dá um jeito de pegar a manga de uma maneira suave e adequada, você pode saboreá-la muito melhor. Então, esse Bhagavatam foi feito na maturidade espiritual do escritor dos Vedas. Então, é simplesmente a escritura mais sensacional que eu já li na minha vida. E você vai reparar que a Bíblia, o Corão, a Torá e todas as outras escrituras mais ou menos difundidas nesse planeta falam exatamente o que o Bhagavatam fala. É que cada vertente religiosa tem seus dogmas, tem a sua maneira de enxergar essa verdade absoluta. Mas todas elas pegaram esse conhecimento a partir dos Vedas, porque o conhecimento existe e ele precisa se apresentar de alguma forma. As primeiras escrituras da humanidade foram em sânscrito. Tá vendo essas letrinhas lindas aqui, ó? Isso é sânscrito. Opa, aqui, ó, sânscrito. Aí a gente tem a transliteração, a gente tem a tradução, palavra por palavra, né? A tradução do verso e depois vários comentários para entender todo esse conteúdo do Bhagavatam. Então, isso que eu tô falando para vocês aqui é o que foi já mastigado, assim, ó, pelos mestres. Sabe quando a mamãe passarinho vai pegar comidinha para os filhotes? Ela pega uma minhoca, por exemplo, um inseto, ela dá uma mastigada. E aí ela coloca numas bolsas que ela tem, assim, dentro da boquinha, ela abre a boca e os filhotinhos vão pegando aquele bichinho já mais triturado, porque eles não têm como digerir. Então, o que Vyasadeva fez? Vyasadeva é essa mãe passarinho que está dando para a gente esse conhecimento. E para auxiliar ainda mais a nossa mente, que lá no começo vocês falaram, né? Nossa, eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer o que eu quero, eu fico procrastinando na vida. Então, essa solução que eu estou apresentando aqui, ela está além da sua estrutura mental material. É uma proposta de você descobrir quem você realmente é. Quando você se situa nessa realidade eterna, a sua mente melhora, a sua saúde física melhora, tudo melhora, porque você é convidado automaticamente a adotar comportamentos favoráveis. Então, para facilitar ainda mais o nosso entendimento, esses sábios lá da Índia, de Naimisharanya, fizeram 6 perguntas para o grande sábio Suta Goswami. Então veja, primeiro o Senhor Supremo falou esse conhecimento para Brahmaji. Quem é Brahma? A gente conhece essa trindade hindu, que seria o equivalente a Pai, Filho e Espírito Santo, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahmaji é aquele que cria, ele é o criador, o arquiteto desse mundo material, desse universo, de todos os outros universos que existem por aí. Então, ele foi o primeiro ser criado. Deus, o Senhor Supremo, criou o primeiro ser que criou todos os outros seres. Então, o conceito de Deus criador também não é o conceito supremo. Deus é criador, Deus é mantenedor e Deus é o destruidor de todas as coisas. Mas existe uma verdade acima de todas essas relacionadas ao que é material. E a proposta do Bhagavatam é revelar isso pra gente. Porque quando você vive esse estilo de vida, de reconhecer a verdade absoluta original, tudo que você faz aqui na Terra, independente do seu gênero, da sua profissão, da sua escolha de vida, independente de qualquer coisa externa, se ajusta para você continuar cada vez mais conhecendo mais e mais e mais essa verdade absoluta. Não é algo que a gente aprende em um dia.
Não é algo que a gente simplesmente lê e entende. É preciso praticar. Escritura boa é a escritura que é praticada, né? Por isso que os mestres vêm, Jesus, eu sempre vou falar de Jesus aqui, porque Jesus falou exatamente a mensagem dos Vedas, só que ele falou o que dava para falar naquela época. Ele foi para a Índia e ele estudou os Vedas, e ele trouxe esse conhecimento mastigadinho, já estava mastigado, ele mastigou mais para dar para as pessoas da época dele, que não tinham noção nenhuma de nada, nem de humanidade. Mas agora a gente já tem infraestrutura, a gente já tem uma noção, né, do que é o certo e o errado, a gente não está querendo passar por cima de ninguém. Se você está disposto a viver na verdade, com honestidade e simplicidade, esse conhecimento é para você. Se você quer se enganar e se arraigar, se prender mais e mais para as coisas materiais, aí esse conhecimento continua sendo para você, mas talvez seja mais tarde na sua caminhada aí de volta para casa. Então, continuando aqui, ó. Certa vez, em um local sagrado na floresta de Naimisharanya, grandes sábios, liderados pelo sábio Shaunaka, reuniram-se para executar um grande sacrifício de 1000 anos para a satisfação de Deus e dos seus devotos. Calma, que eu vou explicar isso aqui, tá? Como assim 1000 anos? Quem vive 1000 anos? Respira fundo, abre seu coração, continue escutando, porque você vai entender tudo. Um dia, após terminar os seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Srila Sutta Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Os sábios disseram: Respeitável Sutta Goswami, tu és completamente livre de vícios. És totalmente versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa, os Puranas e em toda a história também, porque examinou tudo sob a orientação apropriada e também as explicaste e praticaste. Por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, que estudam os Vedas, ó Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que foi quem compilou os Vedas, que é a própria encarnação de Deus. E também conheces outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Deu para entender o nível da conversa aqui, né? E porque és submisso, teus mestres espirituais dotaram-te de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, pode nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos e tal. Aí, vem aqui, ó. Eles disseram aqui no verso 10. Ó sábio, nessa era em que estamos vivendo, as pessoas têm vida curta. Eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Ninguém tem paz nessa Kali Yuga. Existem muitas variedades de escrituras, e em todas elas tem vários deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Portanto, sábio, por favor, seleciona a essência de todas essas escrituras e explica-nos para o bem de todos os seres vivos, para que, através dessas instruções, os seus corações se satisfaçam plenamente. Gente, olha isso. Não existe nada melhor do que você pegar o que já está mastigado, pedir para um mestre mastigar mais mastigadinho, pegar a essência e você recebe o nutriente direto, na veia, sabe? Não precisa nem mastigar. Então é isso que o Srimad Bhagavatam faz. Se você for estudar os Vedas, boa sorte, você vai levar algumas vidas. E não estou desencorajando, tem que estudar os Vedas, é muito bom estudar as escrituras. Mas é muita coisa, são muitos assuntos, tem ciências materiais e ciências espirituais. Se você tiver 1000 anos para viver, vai lá e estuda. Mas como a gente tem no máximo 100, cento e pouquinhos, e na verdade a gente não sabe que dia que a gente vai morrer, o mais inteligente é a gente focar na essência dos Vedas. E aí?
Estão conseguindo acompanhar? Eu espero que sim. Hoje eu vou ficar de olho no horário para não me empolgar, que semana passada eu falei 20 minutos a mais. Ok. Então, pessoal, eu li aqui os 11 primeiros versos para vocês, mas eu quero dar quero voltar um pouquinho aqui antes de continuar lendo, porque a gente precisa entender, né, qual é a credibilidade desse conhecimento. Por que eu tenho tanta fé nesse conhecimento a ponto de dizer que todas as religiões se baseiam nele? Tem uma aula, que inclusive a Arada Sundari já transcreveu, que se chama A Origem dos Vedas, ou não sei como é que a gente chamou a aula, mas que eu explico, né, de onde vêm os Vedas, o que são os Vedas, quem escreveu, quem contou, o que aconteceu ao longo da história da humanidade com essas escrituras, qual que é o valor delas, se elas são mitologia, se elas são verdade, está tudo explicado ali. Então você pode ver essa aula para entender por que estamos falando do conhecimento vedantista aqui, tá? E quando a gente fala vedantista, a gente está falando sobre Vedanta, não é? Muitas escolas aí de yoga que você for, você vai ver que algumas têm estudos do Vedanta. E o que é o Vedanta? O Vedanta, Anta, significa final. E Veda significam os Vedas. Então, o propósito dos Vedas, isso mesmo. Essa aula, Gláucia, tá aqui no IGTV do Instagram ou no meu YouTube, Amanda Gorski. Você põe lá e dá para encontrar facinho a aula. Tá com esse título mesmo, O Propósito dos Vedas, tá bom? Esqueci o que eu estava falando? Vedanta. Então, Anta, final, Veda, as escrituras. O final das escrituras, mas o final não é no sentido de começo, meio e fim. É no sentido de essência. Então, o Vedanta tem alguns aforismos, alguns versos principais que contêm todos os Vedas dentro de si. E a maioria das pessoas aqui desse planeta só conhece até o Vedanta. E acham que acabou ali, pum, acabou no Vedanta. Qual que é a conclusão do Vedanta de acordo com a maioria das vertentes que estão aí no mundo do yoga, do conhecimento hoje? Que o objetivo mais elevado de todos os seres é se fundir em Brahman, ou seja, se tornar uno com Deus. Essa é a conclusão que eles conseguiram chegar e eles ficam nessa conclusão. Mas veja, Vyasadeva, depois de escrever o Vedanta, escreveu o Srimad Bhagavatam, o último dos Puranas. Por quê? Essa fusão em Deus ainda tem algumas limitações. Ela também não é de caráter eterno, apesar de muita gente conseguir espremer os versos lá e dizer que sim. Mas se você realmente estuda sânscrito, se você realmente estuda todas as escrituras, e principalmente se você segue o mestre que trouxe essas escrituras, você vai entender que a imersão, a união com Deus, é uma maneira de conhecer a Deus, mas não é a mais elevada. Vamos lá, se eu tenho aqui uma caneta, vamos supor que essa caneta fosse uma caneta de, sei lá, R$1.000, uma caneta cara. E aí eu tenho uma outra caneta aqui, cadê uma outra caneta? Tem um lápis aqui perdido, que é de R$10, R$1.000 e R$10. Claramente essa que tem o valor maior é superior. As duas escrevem, né? Se fosse uma caneta, tá? É um lápis, mas enfim. As duas coisas escrevem, né? Eu consigo fazer as anotações que eu quero com a de 1.000 e com a de 10, não tem problema. Então, quando eu falo que uma verdade é superior à outra, eu não estou desdenhando dessa aqui. Eu não estou dizendo, nossa, você se fundir no Brahman, você se tornar um com Deus, isso não é bom. Se alguém fala isso para você, sai correndo, porque essa pessoa não entendeu nada. Sinceramente, se fundir em Deus, ser um com Deus, é uma conquista árdua. Vai ver na história aí da humanidade quem conseguiu fazer isso. Que tipo de atividades esses grandes yogis e yoginis fizeram para conseguir chegar nesse estado. O que Buda chamou também de nirvana,
entende? Então, tá tudo certo. A Didi falou que a aula é o objetivo dos Vedas, no canal do YouTube Amanda Gorski. Ai, obrigada. Obrigada, Radha Sundari. Viu, Gláucia? Então, o nome da aula é o objetivo dos Vedas, tá bom? E falando de superior e inferior. Então, quando a gente fala de superior e inferior em relação ao que é espiritual, a gente nunca segrega, entende? É que a gente fala superior e inferior e a gente pensa com a nossa mente material. Ah, então você está falando que uma coisa é melhor do que a outra. Não. Quando você fala de duas coisas espirituais, você pode estabelecer uma gradação. Esse vale 1000, esse vale 10. Mas você não está segregando, ignorando, porque a espiritualidade ela é una. Não tem separação, não tem divisão, não tem briga. Quando a gente pega esse conhecimento védico e traz para a nossa linguagem material, é que começam as loucuras. Entende? Então, tá tudo certo. Todos esses caminhos dos Vedas, eles vão te trazer para esse conhecimento. Você e Deus são uma coisa só, porque você é feito da mesma coisa que Ele. Jesus falou isso de um jeito diferente. Ele falou assim, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Você e Deus são um, porque vocês são feitos da mesma coisa. A gotinha do oceano e o oceano são feitos da mesma substância. E aí, depois que Vyasadeva difundiu esse conhecimento nesse planeta, que as pessoas perceberam, nossa, se a gente ficar nessa individualidade material, nascendo e morrendo, vivendo, isso é perda de tempo, a gente só sofre, só causa sofrimento. Tem umas felicidades no caminho, claro, também causa felicidades no caminho dos outros, mas em última instância, tanto a felicidade quanto o sofrimento são temporários. Quando Vyasadeva manifestou todo esse conhecimento aqui, houve essa grande revolução. As pessoas começaram a entender. Tá, então esse mundo material é uma plataforma de passagem. Não é o meu destino final. E eu tenho que aproveitar essa plataforma para chegar mais perto do meu destino final e não ficar indo de plataforma em plataforma em plataforma. Só que o ponto aqui é que quando Vyasadeva chegou e escreveu o Vedanta, a conclusão dos Vedas, o final dos Vedas, a essência dos Vedas, mesmo assim ele não ficou satisfeito. E ele foi falar com o mestre dele. Olha que bonito isso. Ele falou, ó meu mestre, eu escrevi todo esse conhecimento, eu compilei, revelamos aqui para a humanidade, está tudo certo, indo como planejado, mas algo falta no meu coração. Mesmo sabendo que eu e Deus somos um, que eu tenho essa possibilidade de me fundir no Brahman, que aí é uma outra, dá uma aula inteira sobre isso, né? Mas mesmo sabendo disso, eu ainda percebo que as pessoas estão confusas. As pessoas não sabem se é para ser católico, se é para ser evangélico, se é para ser budista, se é para ser Hare Krishna. Cada um acha que tem que ser uma coisa, todo mundo acha que o dele é melhor. Tem gente que acha que Krishna é Deus, o outro fala que não é Shiva, aí é Buda, e aí não sei o quê. Então, Vyasadeva falou isso com o mestre dele. Olha, eu acho que a perturbação da mente das pessoas está refletindo na minha. Porque eu não me sinto satisfeito mesmo tendo manifestado esse conhecimento. A maioria das pessoas, sem esforço e dedicação, não vai entender mesmo. Se você está aqui quarta-feira à noite, é porque você realmente está muito afim de ler os Vedas. Então você vai receber os meios pelos quais você vai entender. E aí Vyasadeva, com essa aflição, falou com o mestre dele, né, que é Narada Muni, e Narada deu uma instrução para ele. Falou, olha Vyasa, você precisa agora compreender, olha o que eu vou escuta o que eu vou falar. Ele falou, Narada, se prepara, porque agora você precisa entender a unidade e a diferença simultâneas com Deus. Você é Deus, um com Deus, e ao mesmo tempo você é eternamente você, individual, diferente dele, separado dele. É ao mesmo tempo junto e separado. E quando você realiza isso, a isso se dá o nome de Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Por que devoção?
Porque quando você descobre que, apesar de você ser um com Deus, você também eternamente é um indivíduo, você reconhece quem você é uma vida nova, é um renascimento mesmo, entende? Da esfera espiritual. E você ainda se vê em relação a Deus com um grau de intimidade muito especial. Você se relaciona com Ele como uma pessoa. Aí tem gente que vai considerar Deus como pai, tem gente que vai considerar como filho. Mas as principais divisões é ser servo de Deus, ó meu Senhor, né? Essa reverência. Ou ser amigo de Deus, ter essa intimidade mesmo de amigo, sabe? De conversar coisas íntimas. Ser como pai e mãe de Deus, como mãe Ashoda, como Maria, etc. E ser como... eu esqueci algum? Dasa, Sakya, Vatsalya e Madhurya. E Madhurya, que é esse humor extraconjugal ou humor conjugal. Esse humor em que você vê Deus como seu mais amado. Independente do que você vai desenvolver em relação a Deus, para chegar nessa percepção, você precisa entender a unidade e a diferença simultâneas. Nesse conceito, pessoal, de unidade e diferença simultâneas, todos os conflitos religiosos se resolvem. Foi por isso que Vyasadeva escreveu o Bhagavatam. Então, nós precisamos falar do Bhagavatam e precisamos espalhar essa mensagem do Bhagavatam, porque é totalmente revolucionário. Sabe aquelas coisas assim que você lê e fala, meu Deus, se a gente fizesse isso aqui de verdade, o mundo seria muito melhor. Porque ele fala de todos os assuntos aqui. E começa com essas 6 perguntas que eu falei a primeira, né? Que a primeira pergunta foi: qual é o bem-estar supremo para as pessoas em geral? Deixa eu voltar aqui que tem umas perguntas aqui de vocês. Said perguntou há quanto tempo? Há quanto tempo o quê, Said? Porque a pergunta eu vi depois, aí eu não sei do que você estava falando. Se você puder escrever, eu agradeço. Júlio falou: existe uma preparação para ler os Vedas? Existe, Júlio. Existe uma preparação que é assim: você fecha seu olho e fala, Deus, eu quero saber a verdade. Por favor, me dá inteligência, humildade, para eu conseguir ler os Vedas e encontrar um professor fidedigno. Pronto, está preparado para ler os Vedas, tá bom? É assim. Haribol, Kelma, seja bem-vinda, todos que estão aqui. E aí, pessoal? Tá indo, né? Tá dando para acompanhar. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para uma parte muito importante que Prabhupada escreve, tá? Ele fala sobre esse Bhagavatam, né? Por que esse Bhagavatam não está sendo... há quanto tempo foi escrito? Ah, tá. Há quanto tempo foi escrito o Bhagavatam, né, Said? Tá. Aproximadamente 5.000 anos. Tá? Um pouquinho mais do que isso, mas a gente conta, nesse tempo material, 5.000 anos, tá? Acontece que o Bhagavatam, ele é eterno. Então, ele é uma verdade que sempre existe, ele é o conhecimento em si. Mas, para essa Terra, para esse planeta, ele veio há 5.000 anos, quando o sábio Vyasadeva... Será que eu tenho uma foto de Vyasadeva aqui? Podia ter, né? Cadê o Vyasadeva? Quando ele veio aqui para poder manifestar isso para nós, porque senão a gente ia ficar totalmente na ignorância, né? Não tem uma foto de Vyasadeva aqui, não. Mas tudo bem. Depois vocês procuram aí na internet. Tem uma foto de Shukadeva Goswami, que é bem bonita, ó. Shukadeva, ele era esse menino aqui. Shukadeva falou o Bhagavatam quando ele tinha 16 anos de idade. E ele andava nu e com os cabelos emaranhados. E as pessoas, as mulheres, não sentiam vergonha dele, porque ele era uma alma pura. Então, é maravilhoso, assim, você lê algo que esse tipo de personalidade tem dentro de si, sabe? Há quanto tempo foi escrito ou falado esses ensinamentos? Já respondi, né? Isso mesmo. Então, desde 5.000 anos atrás, isso foi trazido aqui para a humanidade
mas isso já existe eternamente, assim como eu e você, tá? A gente sempre existiu e sempre vai existir. Não existe nascimento nem morte para a alma espiritual. E esse é o assunto aqui. Se não existe nascimento nem morte, se não existe o tal descanso eterno após a vida suada e material, precisamos nos preparar para essa realidade muito mais abrangente, muito mais extensa que existe e que está nos aguardando, né? Então vamos lá. Eu li para vocês esses 11 primeiros versos aqui e a pergunta que os sábios falaram para ele foi: qual é o bem-estar supremo para as pessoas em geral? Deixa eu ver aqui onde que tá. O outro. Pam, pam, pam. Isso, tá aqui no capítulo 1. Depois que eles fizeram essa pergunta, eles ainda falaram várias coisas, né? Olha, os seres vivos estão emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte. Eles podem libertar-se de imediato, cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Então vamos lá. Todas as perguntas que eles fizeram, Sutta Goswami foi respondendo ao longo do Bhagavatam. É que eu estou tentando achar um verso aqui que eu queria ler para vocês. Seus atos transcendentais, blá blá. Só um pouquinho. Passatempos transcendentais. Aí eles falaram uma outra pergunta para ele, né? Primeiro perguntaram qual é o benefício supremo para as entidades vivas, e a outra pergunta foi: por favor, Sutta, narra-nos os passatempos transcendentais das várias encarnações de Deus. Tais aventuras e atividades auspiciosas de Deus, o controlador supremo, são executados por seus poderes internos. Então eles queriam entender por que Deus vem de tantas formas diferentes, por que ele manifesta os passatempos aqui e por que geralmente quando ele vem, depois que ele parte, as pessoas dizem que ele não veio, que ele não existiu. Não tem um monte de gente que fala que Jesus nunca veio? É muito engraçado isso. Tá, vamos lá. Catarina, seja bem-vinda. O conhecimento dos Vedas também está sendo revelado em outros planos da existência, com os mesmos ensinamentos? Nossa, que pergunta interessante. Catarina, quando você fala em outros planos da existência, você está se referindo ao plano material, tipo em outros universos materiais? Ou você está falando de um plano mais sutil, só que ainda material? Ou na realidade espiritual? Se você puder me esclarecer, aí eu te respondo com mais precisão, tá? Os escritos judaicos foram a 5.781. Aí fiquei pensando, quando falaste que todas as escrituras foram advindas do Srimad Bhagavatam. Tá, para você conciliar essa questão de datas, para você entender a origem dos Vedas, vê essa aula, que é o propósito dos Vedas, que você vai conseguir entender, tá bom? Porque o Bhagavatam, ele é eterno, a verdade absoluta é eterna, mas ela se manifesta em alguma data, porque aqui a gente tem ontem, hoje e amanhã, é só uma questão material. Então esse conhecimento, ele é atemporal, não existe nada que seja mais antigo do que ele ou mais novo do que ele, entende? Porque essa é a verdade absoluta, mas ela foi trazida nesse momento por Vyasadeva aqui para a Terra, ok? Em todos esses, a Catarina perguntou. Então, vou voltar para a sua pergunta aqui. O conhecimento dos Vedas também está sendo revelado em outros planos da existência, com os mesmos ensinamentos? Sim, com certeza absoluta, tá? Em todas as esferas possíveis e imagináveis, tem aí vários mensageiros de Krishna, de Deus, que vão levar as escrituras védicas como elas são. Porque esse fruto amadurecido que eu falei para vocês no começo, né, essa manga sem caroço, sem casca, só polpa, doçura pura, esse conhecimento védico, ele precisa ser passado de mestre para discípulo, mestre para discípulo. E essa sucessão discipular, ela aparece aqui na Terra, ela aparece em outros planetas desse universo material, de outros universos materiais, constantemente. Esse conhecimento está sendo enviado para que todas as almas condicionadas aqui da existência material tenham essa oportunidade de sair daqui. Ou pelo menos de saber que existe um aqui e um lá. E aí ela decide o que ela quer fazer. Se quer enrolar mais aqui,
ficar feliz e triste, feliz e triste, feliz e triste, ou se você quer finalmente transcender a felicidade e a tristeza e ir para a realidade eterna, né? A gente tem todo o tempo do mundo, os mestres são muito pacientes, mas eu recomendo que a gente comece o mais rápido possível, porque dá trabalho, tá? Tanto materiais quanto espirituais ou celestiais. Então, eu acho que eu já consegui responder, né? O Said falou ok. Aí depois, Said, se você ainda tiver qualquer dúvida sobre essa questão de datas e tudo mais, fala comigo, tá bom? Que eu te ajudo. Eu tenho alguns vídeos legais sobre isso para te mandar. Para essa questão mais histórica, assim, material, você vai gostar, tá bom? Então tá. Eu falei para vocês o que é o Bhagavatam. E aí, deu vontade de ler o Bhagavatam? Deu vontade de saber? Vocês acham que é útil? Porque eu tô falando isso aqui hoje porque meu mestre tá falando 7 dias de palestra do Bhagavatam. Ele tá lá na Índia, mas a gente transmite todo dia ao vivo no Facebook, Vana Madhuram Brasil, com tradução em português, os ensinamentos que ele dá sobre o Bhagavatam. E os ensinamentos de Gurudeva, ele fala coisas assim muito profundas. É incrível como ele traz tantos assuntos em uma aula só. E aí, como ele faz isso, ele traz vários elementos, eu pego um elementozinho que eu consigo falar, que eu já tenha lido sobre, que eu tenho escutado muitas vezes e trago aqui para vocês. Porque de um verso do Bhagavatam a gente poderia ficar falando a vida inteira. Então, quero saber se vocês estão a fim de escutar sobre isso nessas quartas-feiras, para a gente entender, porque todas as dúvidas espirituais, elas são respondidas ao longo do Bhagavatam, tá? Deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Eu vou falar as 6 perguntas. Onde é que estão as 6 perguntas do Bhagavatam? Eu anotei aqui para não me esquecer. Eu acho que eu anotei hoje na tradução, tá aqui no meu caderno. Vamos ver. Só um pouquinho, gente. Eu juro que eu vou... Karma, verdade, santa. Poxa, eu não anotei? Ah, tá, anotei sim. Está por ver. Ah, não. Ih, gente, foi mal. Eu achei que eu tivesse anotado, mas não anotei. Mas tá, então eu vou tentar lembrar aqui de algumas, tá bom? Claro que deu vontade de ler, sim, muito bom, ok. Então, a primeira pergunta que os sábios fizeram para Sutta Goswami: qual é o bem-estar máximo para as pessoas em geral? Quando ele faz essa pergunta, ele já traz um monte de respostas subentendidas. O que é o bem-estar em geral? Né? O que é o bem-estar supremo? E é isso que a gente vai descobrir aqui. Depois ele pergunta: por favor, fale sobre as encarnações de Deus. Por que Deus vem? O que ele faz? Como que foi? Como que realmente foi? Como que funciona, né? Porque a gente escuta muitas coisas sobre as aparições de Deus, coisas que são impossíveis, sobre-humanas. Então, qual é a explicação para tudo isso? E aí eles falam, Sutta Goswami explica cada uma dessas coisas, tá? E aí eles dizem, ele pediu para falar sobre os passatempos de Krishna e Balarama também, que é Krishna, o Senhor Supremo, e Balarama, o irmão dele. Eles pediram para falar também. E aí a última pergunta, eles disseram assim: olha, a gente sabe que a era de Kali, que a gente não tem paciência, não tem inteligência, não tem memória, não tem tempo, não tem nada, né? A gente tem muita dificuldade nesse momento que a gente está vivendo. Então, nessa Kali Yuga, depois que o Senhor Supremo saiu do planeta e esse tempo difícil começou, onde é que a gente pode encontrar aquilo que é correto, aquilo que é certo, que é chamado de Dharma, né? Então, eles disseram aqui: sabendo bem que a era de Kali já começou, estamos aqui reunidos nesse local sagrado para ouvir longamente a mensagem espiritual do Supremo e, dessa maneira, fazer sacrifícios. Julgamos ter encontrado Vossa Excelência pela vontade da providência, apenas para que possamos aceitar-te como capitão do navio para aqueles que desejam cruzar o oceano da existência material nessa era de Kali, que deteriora todas as boas qualidades de um ser humano. Uma vez que Krishna, a verdade absoluta, o Senhor de todos os poderes místicos, partiu para sua morada, por favor nos diga quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos. E aí, Sutta Goswami, que também é conhecido como
Ugrashrava, que ele é filho de Ugra. Ele estava muito satisfeito com essas perguntas, agradeceu e então tentou responder. E aí, Sutta Goswami começa a responder essa primeira pergunta: qual é o bem-estar supremo? Tá bom? Deu sim muita vontade de ler. A pergunta em si já é uma certa manifestação. Concordo com você, Júlio. Essa pergunta já é incrível, né? Imagina a resposta. Então, eu sei que muitas dúvidas vão surgindo enquanto eu vou lendo essas coisas. Por favor, escrevam aqui, porque nenhuma pergunta é boba. A gente, para entender uma coisa dessa magnitude, precisa falar sobre isso, tá? Então, eu estou trazendo para vocês um cortezinho da aula do meu mestre, porque ele fala, ele, sabe, jorra conhecimento. Então, eu estou tentando pegar uma partezinha, o começo disso, essas 6 perguntas espirituais, para a gente começar a entender isso. E quando a gente escutar a aula dele ou de outros grandes mestres, a gente não ficar boiando, sabe? A gente pegar o conhecimento, mesmo que a gente não tenha um detalhezinho aqui, outro ali, mas que a gente aproveite. Por quê? Escutar, mesmo que você não entenda, escutar o Bhagavatam Katha de um devoto puro, não de mim, mas de um devoto puro. Se você escuta atentamente de um devoto puro, você se beneficia muito. É de um nível, assim, sem igual de benefícios espirituais. Porque imagina se você pudesse hoje sentar para escutar uma palestra de Jesus. Quem aqui não iria? Eu iria correndo, ia ser a primeira da fila. Porque escutar diretamente da pessoa que tem a realização é diferente de escutar de uma pessoa como eu que repete as palavras. Eu não tenho realização. Eu estudo, eu vejo meu mestre falar e tal, eu tento, mas eu não tenho realização. Então, a minha intenção em trazer esses ensinamentos é deixar vocês curiosos mesmo, para vocês escutarem de um mestre verdadeiro, porque não adianta entender com a cabeça só. Você precisa receber no seu coração e praticar. Então, eu não posso fazer isso por você, mas os mestres espirituais verdadeiros podem. Então, escuta aqui o que a gente está falando, me faz as perguntas, mas tenta ao máximo possível escutar um devoto puro. E Gurudeva, meu mestre, ele tem 63 ou 62 anos de idade? Acho que 62, né? E já há mais de 40 anos, ele viaja de cidade em cidade, país em país, falando essa mensagem do Bhagavatam. E as pessoas, elas não têm ideia do conhecimento que ele tem. Elas olham para ele que ele é pequenininho, indiano, pequenininho, assim, magrinho. Mas ele é gigante, sabe? Ele é o próprio Bhagavatam, ele vive o Bhagavatam. Então, não percam a oportunidade, porque essas personalidades nascem aqui na Terra só para nos falar essa mensagem divina. Eles não têm nenhuma outra ocupação. Porque, agora eu vou pegar esse gancho. A primeira pergunta que os sábios fizeram: qual é o bem-estar supremo para a humanidade? É justamente esse conhecimento espiritual verdadeiro. Ok? Arada Sundari disse: Vana Madhuriam Brasil no Facebook, para quem sentir de ouvir o Bhagavatam direto do nosso mestre espiritual Vana Goswami Maharaj. Perfeito. Isso mesmo, tá? Bru chegou agora. Tô terminando, hein? Chegou no finalzinho. Depois você assiste a aula que foi bem legal, Bru. Tem uma pergunta aqui que mandaram. Ah, não. Uma pessoa só mandou umas mãozinhas assim, falando oi. Oi pra você também. Então, hoje eu vou terminar por aqui. Eu falei o que é o Bhagavatam, falei as perguntas, né? A gente discutiu por que esse conhecimento é tão precioso e, como vocês manifestaram aí que querem escutar sobre isso, na quarta-feira que vem eu trago mais sobre esse conhecimento do Bhagavatam. E lembrem de entrar no Facebook, no Vana Madhuriam Brasil, e assistir essas aulas lá, que por mais que você não entenda uma coisa ou outra, vem e me pergunta e a gente fala aqui durante a quarta-feira, tá bom? Muito obrigada, Hare Krishna, todas as glórias a Shila Gurudeva, todas as glórias ao Srimad Bhagavatam, todas as glórias a Sri Vyasadeva, a todos os mestres que dedicam suas vidas para nos passar esse conhecimento que é o único refúgio, o único alívio para todas as almas. Gaura Premanande, Hari Hari Bo, até semana que vem.